Quem neste mundo está isento dos problemas da vida? E quando eu tenho algum momento difícil, quem é a primeira pessoa que me vem na lembrança? Existe alguma forma de evitar que os meus problemas eles se agravem? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Hoje o nosso entrevistado é o Elder Taylor G. Godoy, dos 70. Privilégio tê-lo aqui no canal Meu Propósito, Elder. Mas, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de relembrar uma experiência, ou a experiência que o senhor teve quando estava hospitalizado e que trouxe o título, né, do seu discurso na conferência de abril de 2024, que é Peçam ajuda, evite quedas, que na verdade era uma placa que o senhor via quando estava, né, na maca, quando estava deitado, quando estava no leito. E aí o senhor, à noite, né, um pouco assim, sem sono, viu essa placa, peçam ajuda, evitem quedas, né? E aí o senhor fez uma correlação dessa mensagem, que era uma mensagem que estava espalhada no hospital, né? E fez essa correlação com o evangelho, que ficou um discurso fantástico. Porque realmente, né, e fazendo ainda, pegando um gancho nessa correlação que o senhor fez, Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então, as aflições do mundo é um fato. Todos nós vamos passar por aflições, todos nós vamos passar por tribulações, todos nós vamos passar por adversidades, né? Mas será que existe algum meio para que essa minha situação, essa minha aflição, essa minha dor, ela não venha a se agravar ao ponto que eu venha a cair totalmente, né? Antigamente nós usávamos muito essa expressão quando alguém se afastava da igreja, o irmão caiu, né? Ou seja, ele se afastou totalmente do evangelho, ou se afastou totalmente de Cristo, ou se afastou dos mandamentos. Então, será que existe um meio para que eu evite essa queda, para que eu não me afaste, para que eu não me distancie tanto, né? Então, eu gostei muito desse trabalho que o senhor fez, né, com respeito a esse discurso da conferência. Peçam ajuda, evitem quedas, né? É, Então, essa é a minha primeira pergunta. Em meio aos desafios da vida, por que algumas pessoas eles buscam socorro, primeiro em diversos meios ou em si próprio e menos em Deus? Em um mundo que está passando por momentos de incerteza, dor, decepção e desgosto, podemos nos sentir propensos a confiar mais nas habilidades e preferências pessoais, bem como no conhecimento e na segurança que o mundo oferece. Isso faz com que coloquemos em segundo plano a verdadeira fonte de socorro e apoio que pode combater os desafios dessa vida mortal. É verdade, Helder. Às vezes eu sou tão sufocado com as incertezas desse mundo que eu acabo confiando mais no braço da carne. Ou seja, eu acabo confiando mais em mim, mais no dinheiro, mais em outro do que no próprio Deus. E aí está o erro. Helder, poderia comentar um pouco sobre a origem de muitas das nossas dores e aflições? Esta vida, por natureza, traz experiências dolorosas, algumas inerentes ao nosso corpo físico,
outras por causa de nossas fraquezas e aflições, algumas devido à maneira com que outros usam seu arbítrio, e outras em virtude de como usamos o nosso. Seja por um motivo ou outro, Helder, o fato é que seremos provados, não é isso? É verdade. Helder, como eu posso evitar que minhas dores e aflições aumentem? A oração é o meio de comunicação com nosso Pai Celestial que nos permite pedir ajuda para evitar quedas. É para prevenir qualquer lesão que possa intensificar a dor que você já tem. Ou seja, Helder, não deixem a situação piorar. Peça ajuda a Deus. Evitem quedas. Muito bom. Por que devo pedir ou continuar pedindo ajuda a Deus em oração? A certeza de saber que somos filhos de um Pai Celestial amoroso e misericordioso deve ser a motivação para pedir ajuda em oração devota, com a atitude de orar sempre e não desfalecer, a fim de que a nossa ação seja para o bem-estar de nossa alma. Imaginem os sentimentos do Pai Celestial quando em cada oração fizermos uma súplica em nome de seu Filho Jesus Cristo. Que poder e ternura serão mostrados se assim o fizermos. Ou seja, devemos continuar pedindo a Deus em oração pelo simples fato de saber que Deus é o nosso Pai eterno. Por favor, lembre-se disso. Apenas a oração é suficiente para evitar o aumento dos meus problemas ou a minha queda? É claro que precisamos lembrar que pedir ajuda é uma questão de fé e de ação. Fé para reconhecer que temos um Pai Celestial que responde às nossas orações de acordo com sua infinita sabedoria. E então, ação, fazendo as coisas de acordo com o que pedimos. Orar e pedir ajuda podem ser um sinal de nossa esperança, mas agir depois de orar é um sinal de que nossa fé é real, que ela é testada em momentos de dor, medo e decepção. É verdade, Helder. Como é dito nas Escrituras, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, nós precisamos agir de acordo com a nossa oração. Se eu estou buscando, pedindo por um emprego, eu tenho que arregaçar as mangas, mandar currículo, fazer contatos, ir de porta em porta empresa, fazer o meu melhor. Fé sem obras é morta. E quando a minha resposta não vem, Helder, ou vem diferente do que eu pedi? Há circunstâncias em que podemos pensar que o nosso pedido de ajuda não foi ouvido, porque não recebemos uma resposta imediata, ou não foi de acordo com as nossas expectativas. Isso, às vezes, causa ansiedade, tristeza e decepção. Confiar nas respostas do Senhor implica aceitar que seus caminhos não são os nossos caminhos e que todas as coisas deverão realizar-se a seu tempo. Então, simplesmente nós devemos continuar confiando no Senhor, porque o tempo dele é diferente do nosso. Simples assim. Helder, você teria algum exemplo nas Escrituras de pessoas que oraram a Deus por ajuda e, desta forma, por ter orado ao Senhor, eles evitaram a sua queda ou que a situação a qual estava envolvido se piorasse ou piorasse? As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que pediram ajuda a Deus para que não sofressem quedas. Elamã e seu exército, enquanto enfrentavam aflições, pediram ajuda a Deus, vertendo sua alma em oração. Eles receberam confiança, paz, fé e esperança, obtendo coragem e determinação até alcançarem seu objetivo. Imaginem como Moisés deve ter pedido ajuda e clamado a Deus, estando entre o Mar Vermelho e os egípcios que se aproximavam para atacar, ou Abraão, ao obedecer a ordem de sacrificar seu filho Isaque. Grandes exemplos, Helder Godoy. Nossa, foi ótimo tê-lo aqui no canal Meu Propósito. Gostaria de agradecer. Helder, você poderia deixar umas últimas palavras ou conselhos para nós aqui
do canal Meu Propósito? Sugiro que leve em consideração os seguintes pontos. Primeiro, pensem sempre no Senhor como sua primeira opção na hora de pedir ajuda. Segundo, peçam ajuda, evitem quedas. Voltem-se para Deus em sincera oração. Terceiro, depois de orar, façam tudo o que puderem para obter as bênçãos pelas quais oraram. Quarto, sejam humildes em aceitar a resposta no tempo e a maneira do Senhor. E quinto, não parem. Permaneçam firmes no caminho do convênio enquanto esperam por uma resposta. Então é isso, pessoal. Em meio à adversidade, em meio às provações, pensem primeiro no Senhor. O Senhor em primeiro lugar. Busquem a Ele em oração. Hajam de acordo com o seu pedido da oração. Entendam que a resposta vai vir no tempo e a maneira do Senhor. Não desanime. Continue perseverando em oração. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal Meu Propósito, eu deixo esse convite. Se inscreva. Um forte abraço, pessoal.